Gente, bom dia. Eu ia falar boa noite já, né? Dando uma aula, emendando a outra, até parece que... Então, vamos lá hoje. As últimas 4 aulas nossas aí, né? Vamos terminar o conteúdo, então, para que vocês possam fazer uma boa prova, né? De todas as matérias, principalmente da Lei de Execução Penal. Tivemos aí, no final de semana, sábado, na aula sobre o ECA, né? Vimos aí toda a parte da esfera penal trabalhada dentro do ECA, até a apreensão, as medidas socioeducativas e como que funcionam, né? Até mesmo aí a última e a mais grave, a internação. Então hoje nós vamos dar sequência ALEP. E nós vamos tratar dos temas pena restritiva de direito, suspensão condicional da pena, livramento condicional, progressão de regime, e nós temos aí privativa. Vamos lá, copia só o título, eu vou explicando, você vai anotando, porque deve ser umas 4, 5 linhas. Mas então, meus amigos, então presta atenção. Nós já falamos, né? Nós já falamos aí com relação, vamos aqui para vocês sempre terem a visão. Falamos aqui que, em regra, nós temos aí uma primeira fase, uma segunda fase, aonde aqui eu tenho a investigação, aonde eu tenho o delegado de polícia atuando, e aqui eu tenho a fase processual, aonde eu tenho o juiz atuando, como coadjuvantes, né? O delegado fazendo inquérito e o juiz julgando. Daqui vai sair uma sentença. Dessa sentença, eu tenho possibilidade de recursos. E esgotados os recursos, eu tenho uma sentença, né? Sentença mais exata, não. Uma decisão definitiva, conhecida trânsito em julgado. Aqui eu passo a ter o preso definitivo se a sentença for condenatória, né? Porque a sentença pode ser absolutória. E nessa outra fase aqui, em toda essa fase aqui, eu tenho o que chamamos de preso provisório. E tanto o preso provisório quanto o preso definitivo, eles estão sujeitos à LEP, a Lei 11.404, bem como aí o REDPRI. Lembrando que o preso provisório e o preso definitivo devem ficar o quê? Parados. O preso definitivo é obrigado a trabalhar. O preso provisório não é obrigado
a trabalhar. Já vimos isso tudo aqui. Não é obrigado a trabalhar o preso provisório, o que está com enfermidade, o maior de 70 e o preso político. Esses não são obrigados a trabalhar. Agora, quando eu tenho um preso definitivo, né? Preso definitivo, ou seja, eu tenho a condenação com trânsito em julgado, eu tenho a condenação com trânsito em julgado, não necessariamente ele vai cumprir pena nos estabelecimentos penais. Certo? Estudamos aqui estabelecimentos penais, né? Estudamos aqui os estabelecimentos penais. Aonde nós temos aí como referência a penitenciária, casa de albergado, colônia agrícola. Esses aqui são os principais, que está na LEP, está no Código Penal, certo? Mas vimos na Lei 11.404 que ela traz lá a cadeia pública e o presídio para o preso provisório. Temos lá os hospitais de custódia e tratamento. Temos lá o centro de reeducação do jovem adulto, aquele que está no regime aberto, semiaberto, menor, entre 18 e 21 anos. Nós temos outros estabelecimentos penais, certo? Então, em regra, quando sai a sentença definitiva do condenado, como outros aí chamam, condenado, preso definitivo, o juiz olha, qual que é a pena dele? Se a pena dele é até 4, eu coloco em casa de albergado. Se está entre 4 e 8, eu coloco em colônia agrícola. Lembrando que ele tem que ser primário. Porque se ele for reincidente ou a pena for acima de 8, ele vai para fechado. Então, como que eu defino o estabelecimento? Conforme a pena e se ele é reincidente ou primário. Porque ele vai para a casa de albergado, se for primário, até 4 anos. Ele vai para a colônia agrícola ou industrial, de 4 a 8 anos e primário. Porque se for reincidente, regime fechado. Maior que 8, regime fechado na penitenciária. Ah, professor, qual que é a diferença? Que na casa de albergado, ele fica durante o dia ele sai para trabalhar e à noite e feriados ele se recolhe à casa de albergado. O que seria uma colônia agrícola? Ele não ficaria preso dentro da cela. Ele estaria no local, imaginem uma fazenda, um local tipo assim, grande, no qual teria lá os agentes trabalhando na segurança, né, função interna, externa, e eles trabalhariam dentro desse próprio quê? Local, como se fosse uma indústria, né? Você ia estar dentro da indústria trabalhando, mas não está dentro da cela, como é o sistema que penitenciário, regime fechado. Ah, professor, não vejo isso aí colônia agrícola industrial, não. Temos alguns exemplos, mas são poucos. Aí a lei vem e fala, ó, você pode pegar, a lei fala, não é o que eu estou falando, é a lei. Ela fala que você pode pegar um único centro penitenciário e dividir em alas, em compartimentos, e cada compartimento desse funcionar como um estabelecimento penal. Conseguiram entender? Então aqui eu tenho casa de albergado, aqui eu vou ter colônia agrícola, aqui eu vou ter a penitenciária, certo? Aí ele vai dividir no mesmo complexo, porque falta aí casa de albergado e colônia agrícola. Tranquilo? Então, a regra é, o juiz dá a sentença,
da pena e na sentença, na decisão final, ele também fixa o quê? O regime de cumprimento. Porque nesse primeiro momento, quem está atuando é o juiz criminal, o juiz da causa, o juiz do conhecimento. E agora vai passar a atuar o juízo da execução, que é um órgão da execução. Ele vai passar a atuar e vai cumprir as decisões. Está aqui, bem como que os regimes, e vai aplicar a LEP. Tudo aquilo que nós vimos. Direitos, deveres, sanções, né, no preso que está cumprindo pena no estabelecimento penal. Tranquilo até aqui? Então, olha aí. Só, meus amigos, que nem todo preso definitivo, nem todo aquele que foi condenado, ele vai cumprir pena nesses estabelecimentos. Porque a lei, em algumas situações, estabelece alguns procedimentos, e aí nós temos o quê? Essas duas modalidades em que o condenado não vai a princípio, ele não vai a princípio para o estabelecimento penal. A princípio, ele não vai para o estabelecimento penal. Quando ele não vai? Após o juiz faz tudo. O juiz fixa a pena, estabelece o regime, estabelece o local de cumprimento, mas se essa pena for menor ou igual a 4 anos, esse crime foi cometido sem violência e grave ameaça, né? Se eu tenho aí a pena menor ou igual a 4 anos, sem violência e grave ameaça, e o cidadão, ele é primário, e qualquer crime culposo, o juiz poderá aplicar a pena restritiva de direito. O que é uma pena restritiva de direito? É uma pena alternativa, diversa da prisão. É uma pena alternativa diversa da prisão. Uma pena alternativa diversa da prisão. Ou seja, nesse caso, na audiência admonitória, nós teremos aí uma audiência. Nós vamos ter uma audiência admonitória, aonde o juiz irá reunir com o condenado, seu advogado, vai falar com ele assim, ó, você vai ter que cumprir pena no estabelecimento tal ou tal. Você quer, ao invés de cumprir a pena, sujeitar-se a uma pena, se preencher os requisitos, né? A uma pena alternativa, como prestação de serviço à comunidade, restritivas de direito. Você quer
prestar um serviço à comunidade? Aí eu vou ter que apagar, né? Não tem lugar mais para escrever no quadro. Não tem lugar mais para escrever no quadro. Né? Não, mas aí o fio não dá, não. Eu esqueci de pegar o apagador, né? Pede apagador para mim lá, faça favor lá. Dá uma corridinha lá. Bom que você dá uma acordada. Hein? Né? Bom que a mais já dá. O que é isso aí? Que? O que está acontecendo? Tá, o bicho tá pegando aí? Então, o que? Então, presta atenção. Que? Calma, tranquilidade. E aí? Vamos lá. Né? Todo mundo trabalhando, né? Isso que é bom. O trabalho edifica o homem. Aqui. Oi? Esse aí só... fica aí. Na hora que você assusta já... Aqui, obrigado, hein? Aí, bom que deu uma despertada, né? Aqui. Oi? Ó, segurança, né? Massagem aí não. A mão é pesada demais pra fazer massagem lá, ué. Não tá doido? Vai quebrar minha perna lá. Aqui. Então vamos lá. Então, eu posso pedir, né, uma pena de prestação de serviço. Uma pena de interdição de direitos, né? Interdição de direitos, deixar de frequentar, ou seja, limitação do final de semana, deixar de frequentar determinados lugares, né? Dentre outras, que o juiz achar o quê? Conveniente. Então eu posso ter prestação de serviço à comunidade, interdição de direitos, limitação do final de semana, interdição de direitos, entre elas, deixar de poder dirigir, ter a carteira de habilitação recolhida, suspensa, certo? Deixar de frequentar alguns locais. Então, tudo isso aqui são penas diversas da privativa de liberdade. Então, o juiz na audiência vai oferecer para ele, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. Agora, presta atenção. Eu vou marcar a audiência e vou oferecer. Ele vai aceitar. Porque ele vai ficar tendo a vida normal. Ele vai ter que, na prática, só apresentar uma vez por mês e demonstrar que está fazendo o que foi o quê? Determinado. Porque o juiz pode falar com ele, deixar de sair da comarca sem comunicar. Normalmente isso sempre vem. Aí chega no final do mês, ou no dia estipulado durante o mês, ele vai lá e comprova tudo isso aqui. Certo? Agora, pode ser que ele descumpra a pena restritiva de direitos. Ele descumprindo a pena restritiva de direitos, o juiz manda cassar a pena restritiva de direito e manda aplicar a sentença que já está pronta.
está o quê? Em stand-by, aguardando. Porque se ele cumpriu direitinho a pena de direito, ele extingue a punibilidade como se ele tivesse cumprido a pena no estabelecimento penal. Logo, ele será reincidente para um próximo crime. E sem ter cumprido o quê? A pena no estabelecimento penal. Isso aqui vai gerar também a reincidência. É como se ele tivesse cumprido o quê? A pena no estabelecimento penal. Que? Pela lei primário. Por que eu falo pela lei? Porque sabemos que o juiz, fundamentando a sua decisão, ele sempre poderá dar alguma decisão que vai contrário à lei escrita, dando uma interpretação diversa, né? Porque hoje o juiz ele não está adstrito a uma interpretação literal da lei. Ele faz uma interpretação sistemática, teleológica, finalística. Então ele pode, como, né? Nós já falamos aqui, e vou até ler novamente com vocês. Se eu falar com você, o primário até 4 anos, onde ele cumpre pena? O primário até 4 anos, cumpre pena onde? Só que o juiz, fundamentando, ele pode pegar um cidadão que está nessa situação e achar que não é conveniente a casa de albergado e colocar ele no regime fechado, por exemplo. Mas vai ter que fundamentar. Porque o advogado vai entrar com recurso falando que está aplicando uma pena mais grave do que é estabelecida pela lei. Mas a jurisprudência, e se vocês pegarem os slides que eu deixei para você, eu coloquei as súmulas nos slides lá, que falam que o juiz, motivando, poderá fixar regime mais gravoso do que o estabelecido na lei. A mesma coisa. O cidadão primário até 4 anos, qual é o regime? Casa de albergado. Só que não tem casa de albergado para ele cumprir pena e nem estabelecimento adequado aos moldes. Aí cabe prisão domiciliar? A lei não fala isso. Pela lei, não. A lei, a prisão domiciliar é para o maior de 70 anos, é para gestante, é para aquele que está sob enfermidade e que está no regime aberto. A prisão domiciliar só poderá ser concedida pela lei àqueles que estão no regime aberto, aos maiores de 70, aos enfermos, à mulher com filho, à gestante, quando estiver no regime aberto. Vamos lá. Artigo 117, página 278. Página 278. Página 278. 278, artigo 117. 278, artigo 117. Artigo 17. Somente se admitirá, olha lá, somente, abriu aí? Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, o condenado acometido de doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental e a condenado que? Gestante. Esses são os casos de prisão domiciliar.
Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime, certo? Então nós temos aí os casos da prisão domiciliar. Mas o juiz, em um caso concreto, trabalhando em cima daquela situação específica, poderá conceder a prisão domiciliar em outros casos. Por isso tem que tomar cuidado. Cai na prova. E muitos de vocês que trabalham veem isso, a prisão domiciliar para aquele que está em casa de albergado, porque não tem local para ele ficar lá. Mas a lei não fala isso. Aí fala, segundo a lei de execução penal, a falta de estabelecimento penal de casa de albergados sujeitará o preso na prisão domiciliar. Aí o cara está vendo isso, marca errou. Porque a prisão domiciliar pela lei é nos casos maior de 70, doente, a condenada com filho, né, a gestante, e tem que estar no regime aberto para ter a prisão domiciliar. Aí, professor, recentemente aí, uma autoridade foi condenada aí a 8 anos e o juiz concedeu a prisão domiciliar. Que negócio que é esse? Não está no regime aberto, segundo a lei, e ele não tinha nenhuma daquelas situações de para o regime domiciliar, mas, ou seja, não está na lei. Aí é o juiz aplicando o direito, suprindo as lacunas de acordo com o caso concreto. Qual que foi a alegação, mais ou menos, dessa situação? Eu não lembro se foi 8 anos, não, mas o caso é mais ou menos esse. Ele alegou que tinha uma doença grave, que os estabelecimentos penais não tinham os aparelhos que ele precisava, os aparelhos ele tinha em casa, ele tinha que tomar o remédio, era controlado, e os estabelecimentos não suportariam a reter aquele cidadão lá, nas condições que os estabelecimentos fornecem hoje. E ele precisa de tratamentos médicos especiais e cotidianos. Pegou lá os médicos atestando isso tudo. Aí o que o juiz vai fazer? Você acha que o juiz vai pegar e vai colocar aí no estabelecimento penal, com esse tanto de lote, com esse tanto de coisa que tem, para o cara morrer lá? Aí aplicando o princípio da dignidade da pessoa humana, da precariedade dos estabelecimentos penais, ele concedeu a prisão domiciliar. Mas não está na lei. É um caso atípico. É um caso atípico. Certo? Então, por isso que o juiz ele estuda bastante, ele se prepara, porque a lei não dá tudo para ele. E a própria lei fala que o juiz não poderá se eximir de julgar na falta de lei. Então ele tem que utilizar os princípios e aplicar a lei conforme entender melhor. Agora, poderá também ter recurso ao tribunal para ver se concorda ou não se concorda com a decisão do juiz. Entendeu? Mas então nós não podemos confundir casos específicos que são solucionados, de determinadas formas com a lei, porque a nossa prova vai cair a lei. A nossa prova vai cair a redação da lei. Então, se eu dar quando eu tenho direito à prisão domiciliar, aí você tem que responder lá, maior de 70, doente, a mulher com filho, e a gestante. E situação de doença mental, doença mental ou física. Então, aí nós teremos direito à prisão domiciliar. Tranquilo? Então, tem que tomar cuidado. Oi? Quê? Mas eu falei, que nem eu falei a vocês, aí, isso que está aí não é um direito adquirido, direito subjetivo do preso, não. O preso tem que estar nessas condições, solicitar, e o juiz ver se vai conceder. Porque pode ser que é um local, que lá tem um local para a mulher ficar com a criança, a mulher está grávida no início, que não vai influenciar em nada ela ficar presa. Então o juiz não vai conceder. Não é medida que o juiz tem que ser obrigado. Aí está falando que no regime aberto poderá o juiz conceder a prisão domiciliar. E olha que não é nem absurdo, sabe por quê? Porque o regime aberto ela já vai embora mesmo, vai embora. Não tem que voltar durante o dia? À noite? Ela só não vai voltar à noite. Então o regime aberto,
né, ele está com o pé quase na rua. Então, conceder nesses casos uma prisão domiciliar sobre alguns requisitos é até melhor do que mantê-lo que nos estabelecimentos penais, sendo até mais o que tendo menos gasto para o Estado. Menos gasto para o Estado. Mas também não é obrigação ela ir para o estabelecimento, para a prisão domiciliar quando preencher esses requisitos. Certo? Não é que eles falam, não é todo gestante. No entanto, a própria lei fala que os estabelecimentos prisionais femininos deverá ter lá a maternidade para ela ficar com o seu filho. Beleza? Então, vamos lá. De novo. Artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário em regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70, condenado acometido de doença grave. Por exemplo, o que é doença grave? Nós temos que ir lá no site, entrar no Ministério da Saúde, pegar a portaria da Anvisa, que fala o que é doença grave, né? E lá vai estar escritas as doenças que são graves. Aí, com base nessa portaria e a situação da presidiária, do preso, o advogado irá fundamentar um pedido para pedir a prisão domiciliar, que o juiz não é obrigado também a conceder. A condenada gestante e a condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Mas não é o que? Obrigatório. Vocês mesmos sabem que vocês têm gestante preso, você tem condenado com filho menor preso também, não é o que? Obrigatório. Porque aquele que está no regime aberto, ele pode regredir para o regime o quê? Fechado. Não tem problema. Desde que esteja o quê? Descumprindo as medidas. Beleza? Então, para que tudo isso? Para que tudo isso? Para falar que nem sempre o condenado ele vai para os estabelecimentos penais. O condenado poderá estar sujeito a uma pena restritivas de direito. Tranquilo? Agora, nós vamos ler na LEP aí, só que a LEP não explica tudo isso que eu falei para vocês. Né? Por exemplo, 4 anos. Aí, se você quiser mais informações, você deverá ir ao artigo 44 do Código Penal. Né? Como eu também sugiro a leitura do artigo 33 do Código Penal, que esse artigo que define, né? Até 4 anos, caso de albergado, de 4 a 8, colônia agrícola, acima de 8, penitenciária, esse artigo aqui que vem definindo e explicando detalhadamente isso que nós falamos praticamente todas as aulas, os estabelecimentos penais, que caiu na prova do concurso passado de vocês. Tranquilo? Então vamos lá. Página 281. Não, hoje não. Porque hoje eu estou de plantão, trabalhando hoje à noite. Quê? Vai ser até melhor. Ultimamente, né? Se não der nenhum problema, né? Se der problema também, tem que resolver, né? Olha aí. Disposições gerais. Artigo 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direito, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz
motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas, de prestações de serviço à comunidade e delimitação de fim de semana, ajustando as condições pessoais do condenado e as características do estabelecimento, da entidade ou de programa comunitário ou estatal. Então, o juiz de execução vai também o quê? Fiscalizar. Aí vem aí, da prestação de serviço à comunidade, né, que é uma pena restritiva de direito, limitação de final de semana, aí vai explicando aí. Nós temos aí a interdição temporárias de direitos e, dentre outras medidas que eu poderei ter dentro dessa interdição de direitos. Tranquilo? Então aí nós temos o quê? As penas restritivas de direito. Agora, eu poderei também, né, para a gente encerrar isso aqui, e já falando do monitoramento eletrônico para fiscalização, não só dessa pena, tá, gente? Quando o cara está em progressão de regime, qualquer situação em que o condenado está sob fiscalização, se eu quiser colocar um monitoramento eletrônico, eu coloco um monitoramento o quê? Eletrônico, que fica mais fácil fiscalizar que ele não saiu da comarca, fica mais fácil fiscalizar que ele está recolhido na casa dele no período determinado. Então nós podemos fazer jus o quê? Do monitoramento eletrônico. E o monitoramento eletrônico está aí no artigo 146B da página 281. Olha aí. 146B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica. Quando? 2. Autorizar a saída temporária no regime semiaberto. 4. Determinar a prisão domiciliar. Artigo 146. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com equipamentos eletrônicos e dos seguintes deveres: receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações, abster de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outro faça. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos nesse artigo poderá acarretar a critério do juiz da execução, ouvidos do Ministério Público e a defesa, a regressão do regime, a revogação da autorização de saída temporária, a revogação da prisão domiciliar, a advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas. Artigo 146. A monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. 2. Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Então aí, ele deixa aí expressamente aí a monitoração eletrônica para saída temporária e no caso de prisão domiciliar. Mas a monitoração eletrônica ela poderá ser utilizada se o juiz determinar toda vez que o preso estiver fora do estabelecimento penal. Um exemplo que está sendo utilizado muito a monitoração eletrônica. No caso de violência doméstica, aonde o juiz determina interdição de direitos na espécie de deixar de aproximar da mulher, né, a vítima, ou de frequentar determinados locais. Então, para fiscalizar isso, meus amigos, somente com monitoração eletrônica, certo? Você coloca a monitoração eletrônica, nós temos o centro de observação, né, e lá vai ver nos pontinhos, ver onde o cara o que está. Então, nos casos hoje de violência doméstica e familiar, é utilizado muito a monitoração eletrônica. Beleza? Então, nós temos também aí esse instituto. Então, aí falamos o quê? Da pena restritivas de direito. Alguma pergunta com relação à pena restritiva de direitos?
Agora, descumprido a pena restritiva de direitos, o juiz volta e aplica o quê? A sentença. Beleza? Nós, põe a musiquinha pra nós aí, a musiquinha tranquila, né? Musiquinha, eu até achei, música evangélica, isso aí. Aí, viu? Tocou no meu coração. Não é? Eu gosto de ouvir uma música, né? Não. Aqui. É sempre os mesmos. Né? O ditado da polícia não falha. Né? É sempre o mesmo. Aí é crime de maus trato, né? Que? O quê? O quê? Que? Ah, cachorro aí? O pitbull? Meus amigos, o SUSI é os mesmos moldes, praticamente, da pena restritiva de direitos. Se eu te perguntasse, na pena restritiva de direitos, o condenado cumpre pena de estabelecimento penal? Não, ele vai estar sujeito às medidas impostas pelo juiz. Do mesmo jeito, na suspensão condicional da pena, o preso também não inicia o cumprimento da pena em estabelecimento penal. Agora, por que a suspensão condicional do processo ela é os mesmos moldes da pena restritiva de direitos? Porque antes eu não tinha pena restritiva de direitos. Eu não tinha essa pena. Essa pena, esse modelo, foi criado posteriormente para desafogar os estabelecimentos penais. Antigamente, eu só tinha a suspensão condicional da pena e falava-se que quando eu aplico a suspensão condicional da pena, a mesma coisa, quando a pena for menor ou igual a 2 anos. Aqui o crime pode ter violência ou grave ameaça. Aqui o crime pode ter violência ou grave ameaça. Também, né, os antecedentes favoráveis. Como, né, ser primário, né? Antecedente, pode colocar aqui, ó, antecedentes, conduta social, personalidade, forem o que? Favoráveis. Mas olha a diferença. Olha aqui, a pena restritiva de direito aumentou o quanto? Tirando mais pessoas de fora. Só que lá tem um detalhe, lá não pode ter violência. Exemplos de crimes que poderá ter pena restritiva de direitos. Crime de furto, crime de estelionato, crime receptação, crime de apropriação indébita, tudo crime que não há violência ou grave ameaça. Agora, o crime de roubo pode ter pena restritiva de direitos? Não, porque teve violência. Mas o crime de roubo poderá estar sujeito a uma suspensão condicional da pena, o SUSI, porque aqui admite, né, admite a violência e grave ameaça.
Mas o crime de roubo, a pena é de 4 a 10 anos. Só que pode ter atenuantes, causas de diminuições de pena e a pena chegar o quê? A 2 anos. Então, nesse caso, um roubo mais simples poderá estar sujeito aí, né, a uma suspensão condicional da pena, e não do processo. Do processo é outra coisa. Aqui é a suspensão condicional da pena. E quais os requisitos? Pena menor ou igual a 2 anos. Crime pode ter violência ou grave ameaça. E aqui, ó, a lei fala que esse condenado ficará num período de prova estipulado pelo juiz de 2 a 4 anos. O que é isso? Ele vai ficar nesse período em observação. Nesse período, ele ficará em observação e deverá também cumprir as medidas impostas pelo juiz. E quais são as medidas? As mesmas que nós vimos para a pena restritiva de direitos. É as mesmas. Certo? O que muda é as condições de aplicação da suspensão condicional da pena, bem como as penas restritivas de direitos. E lembrando que esses dois institutos, o condenado não inicia o cumprimento no estabelecimento penal. Ele vai continuar tendo a vida normal, separando o tempo dela para cumprir as determinações impostas pelo juiz, mas ele vai ficar em liberdade. Beleza? Vamos lá. Suspensão condicional 282. Página 282, artigo 156. Artigo 156. O juiz poderá suspender pelo período de 2 a 4 anos a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Certo? Então também aí vai explicar de forma mais detalhada tudo que eu falei aqui no Código Penal. 157. O juiz ou o tribunal, na sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência previstas no artigo 160. Olha o artigo 160. Transitado em julgado a sentença condenatória, o juiz levará o condenado em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Artigo 61. Será intimado pessoalmente ou por edital, com prazo de 20 dias, o réu
o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Artigo 62. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Certo? Então, nós temos aí, né, que o Código Penal, ele explica de forma mais detalhada, né, a suspensão condicional da pena, bem como aí as penas restritivas de direitos. Por isso que eu acho, né, estou explicando, porque faz parte aí do conteúdo, mas eu não acho que é o ponto mais importante para a prova, né? Os pontos mais importantes, nós fomos dando as aulas e falando, ó, direitos, deveres, sanções, estabelecimentos penais, órgão, juiz da execução, certo? Então nós vamos aí pontuando. Por quê? O Código Penal não está no edital, mas, né, está previsto aí a LEP. E a LEP vem tratando superficialmente esses o quê? Institutos. Né? E vocês estão tendo aí uma visão geral desses institutos. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, a pena restritiva de direito e a pena suspensão condicional do processo é um benefício que é concedido ao preso na audiência admonitória, aonde ele irá receber todas as informações. Por que isso, meus amigos? Imagine que ele pegou lá 2 anos. O juiz deu o período de prova para ele 3 a 4 anos. Vamos pôr assim, ó, você vai ficar 3 anos de observação. Na hora que der 2 anos e meio, ele descumpre. O juiz revoga a suspensão e ele vem cumprir os 2 anos. Ele volta a cumprir a pena toda. Porque o juiz está dando um benefício para ele não cumprir no estabelecimento penal. Está dando um benefício para ele não cumprir no estabelecimento penal. Olha que tá de folga, né? Não, não adianta, senhor, não adianta. É da pessoa. O camarada pode ficar de folga, sem de folga, é os mesmos. Sempre os mesmos. É sempre os mesmos. Né? Não adianta. Eu acordo dia 6 horas da manhã e vou dormir todo dia 1 hora. Estou dormindo cedo. Já está normal. Chega sábado, eu acordo também. Se não tinha trabalhado nada, eu acordo, já acostumou. Né? Pois como você fica sem dormir? Costume, sei lá. Mas é 6 e 1. Você pode entrar lá clica no WhatsApp, vai ver lá. 1 hora da manhã eu estou vendo as mensagens, 00:30, estou olhando, respondo algumas. Umas não tem, né? O camarada mandou mensagem minha, me resolver umas questões de matemática para ele. Não tem jeito, aí eu não vou levantar para responder, aí não teve jeito de responder, né? Mas ainda eu vou responder, né? Mas, né? Tem que perseverar, meus amigos. Tem que perseverar. Dormir, tem que editar. Você vai dormir muito depois. Né? Na hora que você for para o além. Aí você vai dormir demais. Você vai ter um sono profundo. Então agora é hora de dormir de menos, né? Menos. E sexta-feira eu vou trabalhar hoje à noite. Mas sexta-feira eu já fico feliz. Porque eu vou ter uma folga no sábado. No sábado à noite, né? Mas, então voltando aqui, vamos lá firmar, né? Firmar aí. Não é minha, né? Eu mostro, ó, eu falei, mas você dormiu na hora, né? Cochilou, a casa cai. Beleza? Então aqui. Vamos então para o próximo instituto. Próximo instituto.
Vamos lá. Vamos lá, gente. Agora, olha que interessante. Quando caiu, eu falo a vocês, sempre quando se cair uma redação envolvendo esses temas, você pode, né? Sempre, né? Ou seja, se vier uma redação falando, por exemplo, da lei, da LEP, né? Falando que o sistema está precário, né? O que deveria ser feito? Você pode simplesmente defender a aplicação objetiva e sistemática da LEP. Fazer cumprir a pena restritiva de direitos, fazer cumprir a pena da suspensão condicional do processo, porque esses institutos estão falidos também. Porque não tem monitoração. Aí gera no cidadão um senso de impunidade. Que o grande problema hoje é o senso de impunidade. Porque se você tiver o senso que será responsabilizado, óbvio que vocês veem hoje praticamente, nós no trânsito estamos ficando mais atentos, porque sabemos que a multa está chegando violentamente. Aí o cara começa a deixar de estacionar, começa a ficar preocupado em estacionar no lugar errado, começa a ficar preocupado em avançar sinal, começa a ficar preocupado de falar no telefone. Então, por quê? A multa é interesse do Estado, está sendo aplicada constantemente, né? Aí você começa a ficar assim, ó, já começa, não tem nada, mas já começa a gerar. Você vê um negócio, será que ele é um radar? Né? Deixa eu reduzir aqui, né? Você já começa a ficar o quê? Porque você está sentindo um senso de impunidade, né? É. Não. Não, mas ué. Tá aí, ué. Mas aqui, o problema é o senso de impunidade. Por quê? Mas aqui, ó, deixa. Você paga umas 5 e você, o negócio tá pegando mesmo. Aí você começa, mas não tem jeito, né? Outro dia tem um radar ali e tal. O carro tá sempre mais potente, tem hora que você acelera, você nem tem ver, na hora que você vê, já passou da velocidade, né? Cheio de radar, move. Eu já cansei, eu ando devagar, eu ando devagar mesmo. Eu ando devagar. Mas eu tomo 3 multas, mais ou menos, o avanço de limite de velocidade, a 60 está a 65, 68, porque é 60 até 61. Não é, ou seja, estou devagar, mas, né? É o carro. O carro acelera demais. Então, é o piloto automático. É aí que arrebentou, né? Aí, né? Tá. Aqui, ó. Vamos lá. Também nós devemos, né? Porque acontece. Eu vou dizer aqui, ó. O policial e o guarda municipal tá lá fardado. Eles não gostam. Eles acham. Eu faço um pensamento deles. Eles acham desrespeito. E é mesmo. O cara tá lá fardado. Você pega e para na frente dele errado. Ele pode ser um camarada que não gosta de fazer multa. Ele acha que aquilo ali é uma afronta. Mesmo que você não está fazendo, ele vai falar assim, pô, tô aqui fardado. O camarada, ele tá me tirando, hein? Aí o cara vai lá e tira essa multa mesmo. Agora, vamos supor totalmente diferente. Você parou lá. Aí o guarda chegou depois. Ele pode até conversar com você, falar assim, que senão não quer você parar não, você não sabe não, tá toda. Agora, você parou, o guarda já tá lá. Ele não fala com você não, meu filho. Você pode ter certeza que a multa vai chegar na sua casa. Né? Tá aqui, né, aqui, ó. Eu tô na viatura parado no sinal, para o carro do meu lado, quer com o telefone, né? Ó, você tá me vendo aqui, não? Tudo pronto, tá vendo, não? Ah, então beleza, então você vai ver em casa, né? Na hora que chegar. Mais ou menos assim. Mas vamos lá. Livramento condicional.
Gente, presta atenção. Aqui, ao início da execução. Aqui, ao início da execução da pena privativa de liberdade. Aqui, ao início da execução, o juiz aplica a sentença. Nessa sentença, vê a impossibilidade de uma pena restritiva de direitos, vê a impossibilidade de uma suspensão condicional da pena. Vamos supor que o cidadão é reincidente. O que o juiz faz? Ele aplica a sentença e vai emitir o que chamamos da guia de recolhimento. Essa guia de recolhimento vai constar o resumo de tudo o que aconteceu com o preso, condenado. Nome do preso, motivo, pena, local de cumprimento, tudo. Para que o diretor do estabelecimento ou unidade receba o preso, porque a autoridade administrativa, se essa guia, ele não recebe o preso no estabelecimento prisional, né? Ele vai receber o preso e vai cumprir as determinações ali constantes. Então, ou seja, o preso somente é recolhido ao estabelecimento penal com a guia. Com a guia. Vamos lá. Cadê a apostila? Página 277, artigo 105. Página 277, artigo 105. Pronto? Então, olha lá. Tratando-se em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá o nome do condenado, a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução, a data da terminação da pena, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. A guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início da execução ou tempo de duração da pena, ou seja, todo ano essa guia vai ser modificada, porque é direito do preso, o juiz, ao final do ano, emitir, né, os dias que faltam a cumprir, e durante um ano ele vai aí fazer jus da remissão por estudo e tratamento. Então, o início, o fim da pena sempre será o quê? Modificado. Se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da justiça criminal, far-se-á na guia menção dessa circunstância para fins do disposto do parágrafo 2º do artigo 84. O que quer dizer o artigo 84? Que o funcionário que trabalha no órgão de segurança pública não poderá ficar junto com os presos comuns.
Então vai constar na guia que ele era funcionário, era agente penitenciário, para que o diretor, ao receber aquele cidadão, não coloque ele junto com os demais presos. Artigo 107. Ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Tranquilo? Então aí, nós temos aí o início do cumprimento, o recebimento do preso através da guia de recolhimento, e aí você inicia o quê? A execução. Você inicia a execução. Beleza? Inicia a execução. Calma, que está chegando, né, o momento de vocês fazerem a prova e aplicarem o conhecimento e lembrarem de mim. Vocês vão lembrar de mim na hora de fazer a prova. Olha que pensamento gostoso vocês vão ter. A minha voz irá soprar e soar na sua orelhinha. Na sua orelhinha, na hora de dar prova. E eu tenho, aqui ó, e eu tenho certeza que você quer o sopro lá na hora da prova. Você quer o sopro, você quer lembrar, você quer. Ela não é? Quer no canal? É. Vai lá. Então, lógico que ele vai aceitar o sopro de bom grado, acerta a questão, passa no concurso e faz o churrasco para nós, hein? Né? Né? Mas beleza, vamos lá, dando sequência, meus amigos. Então, dentro desse processo de reintegração, ressocialização, temos os institutos das penas restritivas, temos os institutos da suspensão condicional da pena, tudo isso para evitar o ingresso no estabelecimento penal. Mas se não deu para evitar o ingresso no estabelecimento penal, ele vai ingressar. E lá nós vimos que é direito do preso também, ao ingressar, receber todas as informações dos seus direitos, dos seus deveres, bem como de forma, ó, se você cumprir tudo direitinho, se você trabalhar direitinho, você poderá antecipar a sua saída do estabelecimento penal. Saída definitiva. Por quê? Porque, pode apagar? Porque quando eu tenho, ó, tá escrito errado aqui, ó. Quando eu tenho a progressão de regime, ele inicia o cumprimento. Todos os dois aqui têm o início do cumprimento no estabelecimento penal. Todos têm o início do cumprimento no estabelecimento penal, né? Aqui, só que na progressão fala que com o cesso da pena ele modificará de regime. Ou seja, está no fechado, semiaberto, está no semiaberto, aberto. Mas ele continua ainda cumprindo pena no estabelecimento penal. A progressão faz que ele continue cumprindo pena. No estabelecimento penal só vai ter o quê? Uma fiscalização menor. No caso dos crimes, de tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos, dois terços não. Por isso tem que estar aqui, para não errar na prova final. Porque não podemos confundir isso com livramento.
vou contribuir. Cutuca o nosso amigo aí. Cutuca. Eu não posso deixar você ir ao falecimento. Não posso. Né? O meu objetivo aqui é que todos passem, porque eu quero estar o ano que vem dando aula para vocês no outro curso lá. Né? Curso de formação. Né? Aqui. Mas também não é 2/3. Não é 2/3. Aqui é dos crimes de tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos, C primário, ele tem que cumprir 2/5 da pena. Se reincidente, ele tem que cumprir 3/5 da pena. 3/5 da pena. Aí ele vai o quê? Progredir. Ele vai mudar de regime. Beleza? Beleza? Isso aqui, esse patamar está no artigo 112 da LEP e esse patamar está na Lei 8.072 de 90, que trata dos crimes hediondos. Lembrando que o cumprimento da pena, o cumprimento é progressivo. Então você vai cumprindo a pena, e mudando de regime. Você cumpre a pena e vai mudando de regime. Mas para isso você tem que ter um bom comportamento no cumprimento da pena. Por isso que quando você chegar lá com a guia de recolhimento, ele vai te colocar numa salinha, segundo a LEP é um direito seus não, né? Do presidiário, né? Direito seu não. Não é o direito do preso, né? Vocês estão aqui exatamente aprendendo para não chegar lá nesse momento, mas mesmo, né? Aquele que desviar, pelo menos vai saber se viu alguma coisa na aula, né? Que sabe que tem que ficar em local o quê? Você fala, opa, me separa aqui. Mas, né? Que é um direito do preso, corrigindo, que é um direito do preso saber. Quem quiser falar com ele, ó, faz tudo bonitinho, que você poderá ser amparado pelos institutos. Se não fazer tudo bonitinho, não vai ter direito. Vai ter que cumprir a pena toda no regime o quê? Fechado. Todo no regime fechado. Então, a pena ela é progressiva, mas lembrando que ela também pode regredir. E na regressão tem saltos, né? Na progressão não. É aberto, semiaberto, fechado. Eu não posso ir do fechado para o aberto, não pode. Não tem salto. Mas a regressão tem saltos. Você pode estar no aberto e cair direto no fechado. Então você pode ter uma pena restritiva de direito e de lá ir direto para o fechado. Porque você descumpriu, aí eu vou caçar e vou te colocar no estabelecimento. E dependendo do fato, eu posso colocar até no fechado. Tranquilo? Agora, olha a diferença para o livramento condicional. O livramento condicional, ele tem 3 modalidades, né? Ele tem para o primário, para o reincidente e para o reincidente em crime de tortura, tráfico, terrorismo e hediondo. Desde que a reincidência não seja específica. Desde que a reincidência não seja o quê? Específica. Aí aqui agora que eu vou ter
né, a confusão que tiver aí com o patamar, o primário, ele tem que cumprir 1/3 da pena, o reincidente tem que cumprir metade da pena, e o reincidente que não seja específico nesses crimes tem que cumprir o quê? 2/3 da pena. O que é reincidente específico? Se o camarada foi condenado por tortura e cometeu outra tortura, ele não tem direito. Tortura e tortura é reincidente específico. Tráfico e tráfico, reincidente específico. Homicídio qualificado, reincidente específico, não terá direito. Ou seja, a reincidência não pode ser no mesmo crime. Se a reincidência for no mesmo crime, ele não terá direito ao livramento condicional. E o que é o livramento condicional? Cumprido, isso aqui, gente, são os requisitos objetivos. Além desses requisitos objetivos, os patamares de cumprimento de pena, ele tem que ter o subjetivo, que é o atestado positivo emitido pelo diretor do estabelecimento, que ele cumpriu, que ele trabalhava, que ele não cometia falta, que ele está apto a sair do estabelecimento penal. No entanto, esse que está sobre livramento condicional, ele é considerado um egresso. Nós vamos ler de novo o dispositivo lá, falando do egresso. O egresso é aquele que sai definitivamente e aquele que está sob livramento condicional. Por quê? No livramento condicional, ele vai sair do estabelecimento penal. Ele vai ficar o quê? Solto. Sob determinadas condições. Ele vai ficar solto sob determinadas condições. Beleza? Aquelas mesmas. Comparecer ao juiz, deixar de frequentar, é a mesma coisa. Só muda o instituto. Agora, esse livramento condicional, ele pode ser revogado. E essa revogação pode ser facultativa, ou ela pode ser o quê? Exemplo. Vamos supor que eu fui condenado a 12 anos. Eu sou primário. Sou primário? Sou. Você vai sair com quantos anos? 1/3 de 12 é quanto? Então, quando você fizer 4 anos, você terá direito ao livramento condicional. Mas olha que não precisa ser 4 anos certo, não. Que nesses 3 primeiros anos, eu posso estar estudando e trabalhando, não posso? Então eu posso estar remindo, não posso? A remissão não é contado tempo de cumprimento de pena? Então você nem fica 4 anos. Você fica menos e tem direito ao livramento o quê? Condicional. Quanto tempo está faltando aqui? Quanto tempo está faltando? Então você vai ficar 8 anos. 8 anos sendo observado. Agora vamos supor que dentro desses 8 anos você saiu, não saiu? Você comete um outro crime, comete um roubo, um assalto. A revogação ela é o quê? Obrigatória. Mas olha o interessante. Na hora que deu 7 anos e meio, livramento condicional, você comete um crime de roubo. Eu revogo obrigatoriamente o livramento condicional e você volta para cumprir os 8 anos. É 8 anos. Tudo de novo. Porque foi revogação obrigatória. Porque você infringiu o livramento condicional. E quando eu te dei o livramento condicional, eu te informei, ó, é para você voltar, né, bonitinho, ter a vida normal,
não cometer mais crimes. Eu estou antecipando a sua soltura. Mas se você violar, cometer novo crime, eu vou revogar e você vai voltar e cumprir a pena toda. E naquele ditado, guerra avisada não mata soldado. O que mata soldado é a guerra desavisada. Então eu estou avisando, fiquem acordados, porque a questão da prova, nós estamos falando. Aí você dormiu, morreu o soldado. Alguém vai perguntar? Não, porque aqui ele já cumpriu, né? Ele vai voltar e cumprir os 8 anos. Ué. Só que pode ser, por exemplo, mas se ele ficou, por exemplo, o que dá muita dúvida é o cara fala assim, não, mas eu cumpri 7 anos, belezinha. Então eu vou debitar os 7 anos. Não, hein? Com certeza, né? Mais o crime. Com certeza. Mais o crime. Ele vai ser inibido do crime, não. Tranquilo? Agora, o que é uma revogação facultativa? Independe, suponha, e é diferente, tá, gente? Olha o detalhe. Se a revogação foi obrigatória, ele volta e cumpre a pena toda. E quando eu tenho a revogação obrigatória? Quando ele comete um novo crime dentro do período de prova. Agora, suponha que eu tinha vários processos anteriores, fui condenado por um, estou cumprindo, chegou o prazo do livramento e os outros processos ainda não foram julgados. Aí eu saí em livramento condicional. Aí veio uma sentença condenando pelo crime anterior à minha saída. Aí eu vou ter a revogação também, mas pelo fato de a condenação ser anterior, o período de prova que eu cumpri, beleza, será computado. O que eu quero dizer, se eu cumprir 4 anos aqui e ver uma condenação, o processo anterior, eu vou voltar, mas esses 4 anos serão computados. Eu vou voltar e vou completar só os 4 anos, o quê? Recente, mais a pena do crime novo. Por quê? Eu não desrespeitei o livramento condicional. A revogação não foi em decorrência do descumprimento do livramento condicional. A revogação foi em decorrência de um fato anterior. Então a lei vai considerar, porque você, entre aspas, sofreu uma ressocialização no cumprimento da pena. Então, você aqui, ó, 2 coisas. Se a revogação é por descumprimento dentro do livramento condicional, eu revogo, cumpre tudo. Se a revogação é por fato anterior ao livramento, eu revogo, mas o prazo que você ficou em livramento será o quê? Computado. Nada mais justo nesses casos. Porque, ou seja, você irá responder pelo fato que você fez anteriormente. Mas, pela sua conduta posterior, você não será prejudicado. Porque você não descumpriu o livramento condicional, então você não irá voltar e cumprir a pena toda. Você vai voltar e cumprir a pena que resta, mais a pena da nova o quê? Condenação. Tranquilo? Beleza? Então aí, nós temos aí, né, esses institutos. Livramento condicional, suspensão condicional do processo, pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade. Na próxima aula, vamos dar